A Hamas lança nova ameaça e afirma que destino de reféns depende de Netanyahu. O grupo extremista fez uma declaração no Telegram indicando que as vidas dos reféns na faixa de Gaza estão nas mãos do primeiro-ministro de Israel. O Hamas, em meio às negociações de paz em curso, emitiu uma nova ameaça nesta quinta-feira, afirmando que o destino dos reféns na faixa de Gaza depende do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A ameaça foi divulgada pelo grupo extremista no Telegram, com uma montagem mostrando Netanyahu segurando um soco com sangue. Depende de Netanyahu, dizia o título da imagem, que também apresentava a mensagem: corpos em sacos pretos. É assim que seus filhos serão devolvidos a vocês. Esta nova intimidação ocorre 4 dias após Israel ter resgatado o corpo de 6 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que eram mantidas reféns na faixa de Gaza. Atualmente, estima-se que pelo menos 64 reféns ainda estejam no território palestino. O cenário é de incerteza entre Hamas e a administração Netanyahu, que ainda não conseguiram firmar um acordo de cessar-fogo. Recentemente, uma nova rodada de negociações foi realizada no Catar, com mediação do Egito e dos Estados Unidos. No entanto, as partes em conflito não chegaram a um acordo sobre a proposta discutida. Benjamin Netanyahu permanece firme em sua posição de não retirar totalmente as tropas israelenses de Gaza, enquanto Hamas considera esta retirada um ponto crucial para o cessar-fogo, conforme apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em maio deste ano. Líder da OTAN afirma que China facilita a guerra na Rússia. Jens Stoltenberg pede a Pequim que cesse apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Em 6 de setembro, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu à China que interrompa seu apoio e financiamento aos esforços bélicos da Rússia contra a Ucrânia. A China se tornou um facilitador crucial da guerra russa contra a Ucrânia, declarou Stoltenberg aos jornalistas em Oslo. As NATO allies agreed today in our summit declaration, China has become a decisive enabler of Russia's war against Ukraine. And China's support increases the threat Russia poses to Euro-Atlantic security. Allies have stated clearly that China cannot enable the largest conflict in Europe in recent history without this negatively impacting their interest and reputation. Tomorrow, NATO allies will meet with our 4 Indo-Pacific partners and the European Union, and we will continue to deepen our cooperation in addressing shared challenges. Apesar dos apelos internacionais, incluindo dos Estados Unidos e de organizações globais, para que cesse seu apoio, o Partido Comunista Chinês, PCC, continua a apoiar as operações militares russas no conflito com a Ucrânia. O PCC ignorou os apelos para condenar a guerra desde seu início em fevereiro de 2022 e optou por vender tecnologias e componentes essenciais para o exército russo, conforme relatado pela Comissão de Revisão Econômica e de Segurança Estados Unidos-China. Após a imposição de sanções internacionais contra a Rússia, Pequim instruiu empresas estatais a atuar como intermediárias para o exército russo e como corretores de importações russas. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram sanções abrangentes contra empresas chinesas e a indústria de metais e mineração da Rússia em um esforço para impedir que fundos americanos financiem a guerra e pressionar financeiramente a Rússia. A China indicou que continuará a manter seu comércio com a Rússia. No início deste ano, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou à mídia francesa que, se a China quiser, ela pode forçar a Rússia a parar com esta guerra. As relações entre a Ucrânia e a China se tornaram mais tensas devido ao reconhecimento de Taiwan por alguns legisladores ucranianos e a formação do Grupo de Amizade com Taiwan, segundo um relatório exclusivo da Newsweek. Especialistas, como o diretor da CIA, William Burns, e o general australiano aposentado Mick Ryan, indicam que o PCC está observando a guerra entre Rússia e Ucrânia para aprender como conduzir uma possível invasão de Taiwan. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também destacou que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia sinaliza ao PCC o custo potencial de tentar tomar Taiwan à força. É uma forma dos Estados Unidos mostrar a força para a China, que está no meio dessa guerra. A China, que não respeita muitas coisas, ela está sempre observando o que está acontecendo ao redor e como uma espécie de cobra esperando para poder dar o próprio bote, né?
Eu acho que, de certa forma, o Putin sabe disso, mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo agora, nesse exato momento, não é verdade? Então ele precisa do apoio da China, porque a China é um dos países mais fortes do planeta, só que a China está observando exatamente como na matéria, para aprender como fazer, no caso, quando for invadir Taiwan, né? O que a gente vê aí são governos ditadores que se unem para alcançar seus objetivos. Quando a gente falou em um país que tem o poder de colocar limite nessas ditaduras, nesses presidentes aí autoritários e criminosos, é justamente isso aí que está acontecendo. Como você relatou aí, a China ela não se envolve diretamente, mas ela dá todo o suporte e dá estrutura para a Rússia conseguir atacando a Ucrânia. Se não tivesse essa composição de apoio financeiro e até de material, de armas, de vários outros apoios logísticos, envolvendo até empresas da China para ajudar o governo da Rússia, acho que a Rússia já tinha sofrido dano maior e teria encerrado essa guerra. Agora, o que a gente deve levar em consideração é que é o que você falou aí. A China ela fica nos bastidores analisando, quando na verdade ela está se estruturando, né, para fazer suas ofensivas e futuramente também fazer essa escalada. Esse é o que eu penso em confronto contra outros países. Mas na guerra você não deve permitir que seu opositor que tenta te aniquilar, que ele cresça. E ao meu ver é isso que tem acontecido nos últimos anos, com governos fracos que poderiam criar uma forma de aniquilar esse tipo de situação. E um país igual a Ucrânia que tem conseguido, apesar das várias perdas, manter firme diante de tantos ataques. Então, de fato, é crítica a situação. Temos aí uma potência que é a China dando suporte à Rússia e um governo russo que não tem limite. Não tem limite, não se importa em ver crianças sangrando, idosos e várias pessoas inocentes envolvidas nessa guerra. Quando você tem guerra de exército contra exército, é uma coisa. Agora, quando você mata inocentes, a exemplo de quando os militares russos entraram em várias cidades e assassinaram pessoas a sangue frio é algo que a gente não imagina que isso pode acontecer vindo de governo. Mas isso acontece e tem se tornado comum nas últimas décadas, com tanto governos opressores, ditadores, e em busca apenas de uma coisa: poder e dinheiro. Maxwell, eu quero agradecer a sua presença com a gente nessa tarde. Muito obrigado mais uma vez. Esperamos estar de volta juntos na quarta-feira que vem. Obrigado, Regi. Até a próxima quarta-feira a gente estará novamente aqui, batendo mais um papo e falando sobre a política brasileira e internacional com você nos Estados Unidos. Tá bom, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, um abraço. Polícia da Indonésia detém 7 pessoas por planejamento de ataques ao Papa Francisco. O grupo pretendia atacar o pontífice durante sua visita ao país, o que foi concluída na última sexta-feira. A polícia da Indonésia anunciou a prisão de um grupo de 7 indivíduos que supostamente planejavam atacar o Papa Francisco durante a visita do pontífice ao país, que encerrou na sexta-feira, 6. Em um comunicado divulgado ontem à noite, a unidade antiterrorista Densus 88 informou que a maioria dos suspeitos foi detida entre 2 e 3 de setembro nas cidades de Bogor, a cerca de 50 quilômetros de Jacarta, e Bekasi, a leste da área metropolitana da capital. Os suspeitos, identificados apenas pelas iniciais, estavam planejando um ataque contra o Papa, de acordo com materiais encontrados durante a busca na residência de um dos detidos. Na operação, as autoridades apreenderam arcos e flechas, um drone e propaganda do Estado Islâmico.
O porta-voz do Densus 88, Aswin Siregar, afirmou que as investigações estão em andamento e ainda não foi determinado se os 7 detidos se conheciam ou pertenciam à mesma célula terrorista. Francisco visitou a Indonésia, o país com maior população muçulmana do mundo, entre os dias 3 e 6 deste mês. Durante sua estadia, o pontífice visitou a mesquita Istiklal de Jacarta, a maior do Sudeste Asiático, onde, junto com o grande imã indonésio, Nazaruddin Umar, enviaram uma mensagem de unidade e harmonia religiosa. Hoje, Francisco iniciou sua agenda oficial em Papua Nova Guiné, sua segunda parada nesta longa viagem pelo Sudeste Asiático e Oceania, que também inclui visitas a Timor-Leste e Singapura na próxima semana. A Indonésia, que geralmente pratica uma forma moderada de Islã, tem visto um aumento na influência de grupos radicais nas últimas 2 décadas, embora esses grupos tenham sido menos ativos nos últimos anos. Agora, falando sobre economia e trazendo dicas de investimento e negócios com Charles Verdun. Tesouro Direto acumula uma rentabilidade de até 1,3% em um mês. Será que a maré virou de vez? Analistas recomendam cautela a investir na renda fixa antes da próxima quarta-feira. Agosto terminou com queda das taxas do Tesouro Direto e os investidores que já tinham títulos com taxas mais altas viram uma valorização de até 1,37%. Mas será que a tendência pode continuar por mais um mês? A perspectiva de queda de juros dos Estados Unidos ajudou países emergentes. Além disso, houve uma melhora da percepção do mercado devido à troca de comando do Banco Central. Por outro lado, agosto também foi marcado por discussões sobre o futuro da política monetária no Brasil, com gestores projetando a taxa Selic em até 13,5% ao ano, o que segurou as taxas em patamares interessantes para os investidores. A tendência para o fechamento de setembro é um resultado bem parecido com o de agosto. A expectativa é de queda das taxas, mas ainda há muitas incertezas no ar e somente após as decisões do Banco Central e principalmente a leitura do teor dos comunicados e atas, o mercado adotará uma tendência mais clara. Estas foram as principais notícias de hoje. Eu quero agradecer vocês. Muito obrigado pela presença. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e vai também do nosso site www.qcenews.com. Vou repetir, www.qcenews.com. Lá você encontra as melhores e as maiores notícias dos acontecimentos no Brasil e no mundo, cultura, economia e muito mais para vocês. Nos vemos na próxima quarta-feira com mais um resumo do jornal QCE News. Até lá.